Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, gente, o Thales Bretas, né, que é viúvo lá do Paulo Gustavo, que nos deixou vítima da Covid-19, infelizmente, falou lá no programa da Fátima que eles eram considerados por algumas pessoas um casal heteronormativo. E é disso que vamos falar aqui hoje. Mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho, queridos. Quem estiver chegando aí agora, já se inscreve no canal, já deixa o joinha, comentem e indiquem o canal para os amiguinhos. Outra coisa, eu tenho, outras redes sociais, obviamente, como todo mundo, mas eu dou mais atenção ao Twitter. Então, quem quiser me seguir lá é @JúlioMarinho. Simples, tá? Me segue que eu tenho umas discussões bem legais lá. Bom, mas o que é esse tal heteronormativo? Heteronormativo é um conceito onde somente os relacionamentos heterossexuais são possíveis, são os corretos, são os normais. Bom, e por extensão, obviamente, que os casais homossexuais, tanto femininos quanto masculinos, estariam fora da norma, né? Estariam à margem, né? Então, isso está muito claro, esse é o conceito. Então, obviamente, que um casal homossexual como o Thales e era o Paulo Gustavo, né, esse casal jamais poderia ser considerado heteronormativo, já que eram formados, na verdade, por dois homens. Ponto. Bom, e aí um rapaz lá no Twitter, por isso que eu falei, né, tem umas discussões legais lá, muito educadamente, diga-se de passagem, me disse o seguinte, vou ler aqui para vocês. Heteronormativo que estabelece como norma a heterossexualidade e a instituição de categorias distintas, rígidas e complementares de masculino e feminino, ou o que é relativo à heteronormatividade. Atitudes e normas do casal podem seguir a heteronormatividade. Quer dizer, basicamente aquilo que eu disse, não é? Diante disso, eu perguntei o seguinte: e como um casal formado por dois homens pode se enquadrar nisso? Bom, e aí ele me respondeu assim, né? Quando só um arruma a casa, só o outro dirige o carro, etc. Ou seja, aqueles papéis de gênero muito clássicos, muito característicos, né? Tipo, o homem é o provedor, o homem trabalha fora, a mulher fica em casa cuidando da casa. Então, assim, a mulher é designado a arrumação da casa, né, o cuidar das crianças, cuidar do almoço, do jantar, da roupa do marido, essas coisas todas. E ao marido designado, né, o trabalho, o prover, o dinheiro, né, ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que vem de séculos, né? Isso ficou muito forte ali nos anos 50, esses tais estereótipos. E aí algumas pessoas dizem que casais homossexuais que reproduzem esses papéis são considerados heteronormativos. Ora, pois, no caso lá do Thales e do Paulo, como é que você vai identificar isso se os dois trabalhavam fora, né? O Paulo, ator, humorista, né, diretor, e o Thales, médico, né, ele é dermatologista. Ora, os dois tinham um trabalho, né, ali distintos, os dois trabalhavam fora. Então, assim, não existe essa reprodução daqueles estereótipos de homem provedor e da mulher que é provida, que cuida da casa. Já não tem. Mas mesmo se tivesse, isso seria uma coisa muito da intimidade do casal, né? Então, como saber? Então, neste caso, como eles não reproduziam esses comportamentos de um faz isso ou outro faz aquilo dentro de casa, até porque a gente não tem como saber, não tem como considerar esse um casal heteronormativo. Eu, por exemplo, eu aqui em casa, eu e o Gilmar, nós somos considerados também um casal heteronormativo. Várias pessoas já me acusaram disso, né? De nós sermos um casal heteronormativo. Mas como? Se as pessoas não sabem como é que nós vivemos, como nós levamos a nossa relação com casa, com trabalho, com nada disso. Então como é que vai me considerar um casal heteronormativo? Aqui, por exemplo, e eu digo, não tem problema nenhum, o Gil, por exemplo, ele cozinha.
Ele fica na parte da cozinha porque ele gosta, porque ele sabe mais que eu. Ele é uma pessoa que acompanha programas de culinária, então ele está sempre sabendo de uma receita ou de outra e ele reproduz, ele gosta disso. E eu fico encarregado de lavar a louça porque ele detesta e eu simplesmente não ligo. Então aqui nós temos algumas tarefas que são divididas. Por exemplo, eu não passo pano na casa porque eu não consigo, eu não aguento. Né, como eu tenho insuficiência cardíaca, então eu não posso fazer esses esforços muito, né, essa coisa muito de força. Mas eu passo, por exemplo, o aspirador na casa. Então assim, a gente divide. Então como é que isso pode ser considerado heteronormativo? Né? Em momento algum, creio eu. Né? Nós aqui em casa, em momento algum, e o Thales e o Paulo também, não reproduziam essa coisa assim. Um é feminino e o outro é masculino. Não, em momento algum. Né? E a bolha queer tem esse defeito, né? de querer determinar, né, papéis de gênero às pessoas. Então, assim, a gente tem esse papel de gênero, mas são dois homens, porque senão a gente vai cair naquela bobajada de evangélico radical, né? Aquela bobajada da Bíblia que diz assim, como homem não te deitarás como se mulher fosse. Ora, pois, a gente aqui não se deita como se fosse mulher. É com um homem como homem mesmo. Mas engraçado que a sociedade heteronormativa, aí sim, ela tem dificuldade em aceitar que dois homens possam viver juntos sem tentar substituir, né, um dos dois por uma mulher. Então tem aquela pergunta clássica, né, quem é a mulher da relação? Né? Eles fazem muito essa pergunta, né? Que é ridícula, por sinal. Então, assim, não tem mulher na relação, são dois homens. Um casal, dois homens não podem ser considerados um casal heteronormativo, assim como duas mulheres também não. A não ser que um assuma um papel feminino e o outro masculino. Aí a gente tem um casal heteronormativo. Se a gente pegar, por exemplo, uma fotografia de uma drag queen que é um homem performando estereótipos femininos e a gente pegar um homem, se a gente colocar os dois ali abraçadinhos, nós teremos um casal heteronormativo, porque nós teremos ali a figura feminina e a figura masculina. Então esse é um casal heteronormativo. Há a representação, né, do masculino e do feminino ali. Agora, se você pega duas mulheres, aonde que está a heteronormatividade aí? Em lugar nenhum. Porque elas estão representando o que elas são, duas mulheres. Né? Então é um casal homoafetivo. É um casal que está à margem da heteronormatividade, que está fora, é um casal desviante. O mesmo acontece com dois homens. Agora, claro, se você pega, né, um casal, por exemplo, eu conheci um casal que era assim, um amigo meu, ele era bem machão mesmo, e ele trabalhava fora, e o outro rapaz, ele cuidava da casa, tinha um comportamento totalmente feminino. Então aquele casal ali, quem sabia da vida dos dois indicava que eles estavam sendo, sim, heteronormativos. Né? Agora, se você só visse os dois, se você não soubesse desse contexto, não seria um casal heteronormativo. A heteronormatividade deles estava nessa coisa do se portar em casa. Assim mesmo, eu ainda fico meio que reticente em usar a questão da heteronormatividade aí. Muito mais pela conta da feminilidade do outro, que ele realmente era muito feminino. Né? Ele tinha a performance assim, bem feminina mesmo. Então ali eu até concordo. Na coisa da divisão de tarefas eu já discordo totalmente, porque a gente não pode continuar reproduzindo esses estereótipos, esses papéis de gênero. Não existe papel de gênero. Não existe isso é coisa de menina, isso é coisa de menino, senão a gente vai estar concordando com Damares. Né? A gente vai estar com aquela coisa do menino usa azul e menina usa rosa, menina brinca de boneca e menino brinca de carrinho, senão a gente vai estar reproduzindo isso tudo. Mesmo que um dos dois cuide da casa, cuide da comida, cuide da roupa, cuide da casa, enfim, e o outro só trabalhe fora, mesmo assim a gente não pode dizer que é um casal heteronormativo, porque a gente estaria reproduzindo esses papéis. E nós, principalmente, temos que se descolar desses papéis de gênero. A gente tem que deixar isso para lá. Né? Repito, senão a gente vai cair naquele esquema da Damares.
né? Então a gente não quer isso, não é? Ou queremos? Eu não quero. Imagino que a maioria não queira também. Então, assim, a heteronormatividade de um casal gay ou de um casal lésbico é impossível. Não tem lógica. É totalmente incoerente. Dizer isso é uma incoerência absurda. Sejamos honestos. Não é? Mesmo, e repito, mesmo aqueles que em casa tenham papéis definidos, eu trabalho, eu fico em casa. Mesmo isso, porque senão a gente estaria reforçando esses papéis de gênero que deveriam ter ficado lá nos anos 50. Bom, gente, espero que eu tenha me feito entender. Se alguém tiver alguma dúvida, comente aí, por favor. Né? Pode ser que lá na frente eu faça até um outro vídeo para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Isso que eu volto a repetir, esse conceito não tem muito que interpretar, porque ele é muito claro, ele é muito óbvio, né? Bom, gente, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso e até amanhã.